aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Cláudio, para quem não me conhece, e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para a literatura, para os livros, para a leitura em família, na escola e outros babados literários que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. E hoje eu trouxe a sugestão de um livro que eu descobri em Portugal, na minha mais recente viagem, andando pelas livrarias, não é porque eu adoro fazer isso, toda vez que eu viajo eu procuro descobrir, conhecer as livrarias, e este livro me chamou a atenção pelo título. Ele se chama O Pequeno Livro da Desmatemática. Nossa, o que é uma desmatemática, não é? Então eu já fiquei curiosa e aí comecei a folhear o livro e me encantei. O autor dele é Manuel Antônio Pina, um escritor português já falecido, ele faleceu em 2012 e ele foi ilustrado por Kátia Vidinhas. Esse autor, além de escritor, também era jornalista e formado em Direito. No entanto, parece que o grande destaque dele foi nas publicações literárias. E o que tem de interessante nesse livro? Ele explorando os conceitos matemáticos, as noções numéricas e alguns outros conceitos, ele brinca com as palavras, ele faz um deslocamento dos sentidos, né, da matemática para a literatura e faz com que a gente, além de se divertir muito, tenha que pensar para descobrir os sentidos ocultos, não é, no texto que ele nos traz. Então eu vou dar uma palhinha lendo alguns deles para vocês terem uma noção do quanto é interessante este livro. Então o primeiro texto que eu vou ler para vocês é Uma História de Dividir. Um divisor dividia muitíssimo devagar. A divisão bem podia, dizia ele, esperar. O dividendo mais lesto, não podendo perder tempo, dia a dia ia perdendo a paciência e o resto. E encarando o amigo, falava-lhe duramente: não posso contar contigo, és um inquociente. E o livro é todo ilustrado, assim, ó, é uma graça. Vamos ver outro, assim, porque eu fiquei muito empolgada, eu quero mostrar pra vocês, tá? O outro é assim. Só um momento que eu já vou encontrar. Tá. Triste História do Zero Poeta. Numa certa conta havia um zero dado à poesia, que tinha um sonho secreto, fugir para o alfabeto. Sonhava tornar-se um O, nem que fosse um dia só, ou ainda menos, só o tempo de dizer ó. Nos livros e nas seletas, o que mais o comovia eram os Os, que os poetas metiam nas poesias. Um ó lírico e profundo, um só ó lhe bastaria para ele dizer ao mundo o que na alma lhe ia. E o que na alma lhe ia? Sonhos de glória, esperanças, ânsias, melancolia, recordações de criança. Além de um grande vazio de tipo existencial e de uma caixa que um tio lhe pedira para guardar. E ainda as chaves do carro e uma máscara de entrudo. Não tinha bolsos, coitado, guardava na alma tudo. A alma, como queria, gritá-la num ó sincero, mas não passava de um zero, que ó não se pronuncia. Daí que andasse doente de grave doença poética e em estado permanente de ansiedade alfabética. E se indignasse, etc., contra o destino severo, que fizera dele um zero com uma alma de letra. Tanta ambição desmedida, tanto sonho feito pó, e aquele zero dava vida para poder dizer um ó. Ai, gente, vai dizer que não é legal. Bom, eu pelo menos adorei, né? E assim ele vai com vários textos muito interessantes, não é? E só para finalizar, tá? Sobre os números negativos, ele tem um texto que começa assim: quando eu tinha a tua idade, eu achava que o zero era uma espécie de espelho oval. Do lado de cá, é claro, uma maneira de falar, estavam os números positivos. Do outro lado do espelho, como uma imagem invertida, estavam os números negativos. Então assim vai o livro todo, não é, pessoal? E eu acho bem legal, assim, a gente não... Dependendo de como a gente fizer, se a gente for ler para as crianças, não é? Já há crianças que têm noções numéricas, obviamente, de matemática.
Não contar para eles por que o livro se chama o livro da desmatemática, deixar ver se eles dizem, eles próprios, não é? O que eles entendem por isso, mas o autor, ele explica o que ele quer dizer com a desmatemática. Então ele diz assim, ó, este é um livro de desmatemática, porque aqui os personagens da matemática, os números, os sinais, as contas, são tratadas como gente. Tem sentimentos, sonhos, até fraquezas e defeitos. Como tu e como eu. É um jogo que eu gosto muito de jogar. Imaginar como as coisas seriam se fosse ao contrário. Então eu acho que assim, ó, por tudo isso o livro é fascinante, ele nos tira da nossa zona de conforto, ele desnaturaliza, não é, a questão dos números, não é, tira do seu campo de conhecimento, né, a matemática pensada poeticamente, por que não? E essa é a minha sugestão de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo Casa de Leitura. Beijão! Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.